João 18, 28, até o versículo 16 do 19. É uma leitura extensa, mas é uma narrativa. Eu quero tratar com os irmãos acerca de quatro aspectos que aparecem aqui no texto, que é a falsa religião por meio dos líderes dos judeus, a falsa religião. Nós vamos aprender também com Pilatos, vamos aprender com o povo que aqui estava na audiência de Jesus com Pilatos, e também, é óbvio, aprender com o Senhor e Mestre Jesus Cristo. Então nós vamos elencar lições a partir da falsa religião, a partir de Pilatos, a partir do povo e com Jesus. O texto sagrado diz assim: o julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Provavelmente, na maioria das traduções dos irmãos, estará pretório. É simplesmente o nome do palácio do governador. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: não o teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então leve-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou: que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano, na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: não, esse homem não. Queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça e depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele dizendo: salve, rei dos judeus, e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo viram, começaram a gritar: crucifique-o! Crucifique-o! Levem-no vocês e crucificam-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tem autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior.
Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico, Gábata. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa. E Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram. Fora com ele. Crucifique-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhe entregou Jesus para ser crucificado e eles levaram Jesus. Senhor, pedimos mais uma vez que abras os nossos olhos e faça-nos compreender a tua palavra. Amém. Queridos, nós vamos aprender com a falsa religião, com Pilatos, com o povo e com Jesus. Quero começar a destacar a falsa religião, a falsa religiosidade por intermédio dos líderes judeus. A falsa religião, ela, de maneira bem genérica, se preocupa muito mais com aquilo que é exterior, ou seja, o formalismo morto, do que com o coração. A falsa religião preocupa-se mais com o exterior do que com o coração. O versículo 28 é emblemático demais. Versículo 28 do capítulo 18, João narrou o seguinte: o julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Esse julgamento já está eivado de ilegalidades. Tanto Anás e Caifás não poderiam julgar uma pessoa em suas casas. Deveria ser no sinédrio, mas o sinédrio não funcionava à noite. E eles fizeram isso na surdina, contrariando assim a tradição e a lei judaica. No entanto, algo pior é nos dito. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Olha agora, seus acusadores não entraram. Aonde? No pretório. Por quê? Pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Meus irmãos, nós estamos diante de um grupo poderoso e religioso que estava planejando assassinar um inocente. E eles sabiam que era inocente, tanto que não conseguiram testemunhar a culpabilidade de Jesus Cristo. Mentiram diante de Pilatos e, inclusive, disseram que não tinha outro rei senão César, o que é o pináculo da ironia e da incoerência dos seus judeus. Então eles estavam arquitetando um homicídio. Não obstante, estavam sendo precavidos, estavam sendo ortodoxos, estavam sendo formais em não entrar num palácio do pagão. Observe que entrar no recinto de um pagão, de fato, iria contaminar os religiosos. E é muito possível que parcela daquele povo que estava diante de Jesus e dos líderes judeus se impressionasse com o zelo dos líderes. Imagina, você é um do povo e está lá olhando os líderes acusando Jesus, mas eles não entram no palácio quando tem a oportunidade para acusar Jesus. Externamente, alguém do povo pode olhar e falar assim: nossa, que homens santos, que homens extraordinários em suas convicções teológicas. São puros. Observe como é muito provável e muito possível que muitas pessoas vivam exatamente como esses falsos religiosos. De maneira externa, vivem com uma rigidez, com um rigor ascético. No entanto, o coração não é purificado de suas más intenções e é poluído de maus pensamentos, assim como esses líderes, que estavam limpos e se preocupavam com a asepsia cerimonial. No entanto, estavam eivados de malignidade em seus corações. Eles coavam mosquitos
mas engoliam camelos. A falsa religiosidade, ela é sempre uma tentação para um cristão. Mas também ela pode ser o espírito de uma igreja local, de uma denominação. Eu conheço, por exemplo, pessoas que se dizem cristãs e têm muitas regras e condutas extras bíblicas que não se justificam, mas que se a pessoa quebra aquela regra, a pessoa é excluída ou é chamado de um mau cristão. Jesus, em João 2, por exemplo, participou de uma festa, de um casamento, transformou a água em vinho. Então observe que Jesus, ele foi um homem, no início do seu ministério, festeiro e que se alegrou com as pessoas. Eu conheço uma parcela de pessoas que se dizem cristãs, que não podem beber refrigerante, porque senão estariam pecando. Mas o que é muito comum é que quando a gente se aproxima de pessoas que vivem nesse rigor ascético, elas têm muitos parâmetros externos e se preocupam muito com as performances. Mas quando nós conversamos, e isso é interessante porque o diálogo aponta muito aquilo que nós somos. Inclusive, eu e o Heitor conversamos muito isso no nosso EBD. A língua é uma denúncia dos valores e da nossa mente. O que nós pronunciamos revela muito o que habita em nosso coração. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado para nós não cairmos numa religiosidade vazia. E Jesus abomina uma religião vazia. Leia comigo os versículos 23 a 33 de Mateus 23. Palavras duras do nosso Senhor contra a falsa religião. Mateus 23, versículos 24 ao 33. A palavra de Deus diz assim: guias cegos, coa a água para não engolir um mosquito, mas engole um camelo. Olha agora, como é que eles fazem isso? Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham o cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Falsos cegos, fariseus cegos, lavam primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, são como túmulos pintados de branco, ou sepulcro caiado, bonitos por fora, mas cheios de ossos, e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro de seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos, e depois dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que os seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Observe que essas palavras duras não são para uma prostituta, para um traficante, para um marginal, mas são para aqueles que arrogam-se justiça própria por viverem uma exterioridade da falsa religião. Quem está crucificando o único justo da história que existiu foi a religião vazia, com um caráter de hipocrisia em seu DNA. Por isso, João nos fala de maneira muito irônica que esses que estavam arquitetando o maior homicídio da história queriam se manter limpos para participar de uma festa, mas estava matando o próprio Cordeiro de Deus, que foi dado a nós e que é a nossa verdadeira Páscoa. Queridos, é muito mais fácil ser rígido na aparência do que aceitar a transformação interna.
é muito mais fácil. Muito mais fácil. É muito mais fácil se abster de um ambiente externo, que pode ser problemático, mas não tratar o grande problema que está no coração, que é interno, que é a renovação da mente. Segunda lição que nós aprendemos com a falsa religião. A falsa religião gera morte. A falsa religião gera morte. Versículos 29 ao 32 do capítulo 18 de João. A palavra de Deus diz assim: Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: Qual é a acusação contra este homem? Provavelmente Pilatos já tinha conversado com algum judeu. Provavelmente. Eles responderam: Não teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse o criminoso. Observe o que esses homens estão afirmando. Então, leve-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Aqui Pilatos está ironizando os judeus. Só os romanos têm o direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim, cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Só os romanos têm o quê? O direito de matar, de executar. Esses religiosos estão falando que o objetivo deles não é dar a Jesus um processo justo, é simplesmente exterminá-los. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus confrontou o coração, o âmago da falsa religiosidade desses judeus, do sinédrio, dos poderosos da época. Os líderes judeus foram, humanamente, a grande causa da crucificação de Jesus. Roma, por intermédio do seu governador Pilatos, queria soltar Jesus. Não obstante, a força da máquina religiosa empurrou Pilatos contra a sua consciência e fez com que Jesus fosse crucificado. A falsa religião, como Jesus testemunhou em Mateus 23, matou os falsos profetas. E por fim, a falsa religião vai matar os seus próprios adeptos. Queridos, por que é importante nós termos sermões e estudos de ortodoxia, de boa doutrina? Por que é importante ter uma apologética contra falsas teologias, contra seitas e heresias? Porque nós não estamos falando de um erro de cálculo de engenharia. Um erro de cálculo de engenharia pode matar muitas pessoas debaixo de um prédio. Nós não estamos falando de um erro de posição jurídica e política, porque isso pode acabar e dizimar com populações. Nós estamos falando de erros que podem condenar pessoas a consequências eternas. Então, se tem alguém que erra muito, quando erra, é o pregador, é a igreja herética, são as falsas doutrinas. Porque nós não estamos calculando consequências temporais, mas consequências eternas. Por isso Jesus, ele é muito duro, porque a falsa religião gera morte, e gerou a morte do único homem justo e inocente da face da história. Terceira lição que nós aprendemos. Por isso, se os irmãos conhecem alguém que caminha nessa falsa religiosidade, não é falta de amor alertá-los para isso. Terceira lição que nós aprendemos com a falsa religião é que a falsa religião, isso aqui é muito sensível e toca em muitos pontos de hoje, de nossa atualidade. A falsa religião age com base na conveniência e não em convicções doutrinárias ou na verdade. De novo, a falsa religião, a falsa igreja, o falso pastor, o falso mestre age de acordo e com base na conveniência e não com base na verdade. Isso é tão claro que eu quero pedir aos irmãos que leiam comigo a estupidez do versículo 15 do capítulo 19. A estupidez que os líderes judeus falaram. Versículo 15 do capítulo 19. Observe o que os líderes judeus disseram. Fora com ele, gritaram. Fora com ele, crucifique. O quê? Crucificar o seu mestre? Perguntou Pilatos. Olha agora. Em resposta, os principais sacerdotes, a aristocracia judaica, gritaram: não temos outro rei além de César. Agora, meus irmãos, me acompanhem aqui no raciocínio. Qual é a maior expectativa messiânica dos judeus? Não é ter um rei para acabar com Roma?
Jesus não aceitou ser esse Messias, por isso eles queriam matar Jesus. Mas agora, quando o jogo virou, quando Jesus se tornou a maior pedra de tropeço deles, eles se convinieram a ser súditos de Roma. Foram políticos, agiram na conveniência, porque o que importa é que cada um saia ganhando. O que importa é que a vontade própria seja feita. Eles odiavam Roma, queriam acabar com César. Essa era a grande expectativa e a aspiração política dos judeus. Mas agora, por causa da conveniência, faz uma barganha. Abre uma concessão e diz: não temos outro rei senão César. E isso coloca Pilatos entre a cruz e um punhal. Porque Tibério, que está aqui na vigência, ele era lunático, ele era doido, ele era retardado. E qualquer motivo de sedição, ele já mandava uma tropa para matar. E Pilatos falou: rapaz, se isso chegar no ouvido de Tibério, acabou tudo. Então eles são inteligentes, eles usam a artimanha política do momento para pressionar Pilatos na base da conveniência. A falsa religião não tem compromisso com a verdade. Uma coisa é o pregador com um púlpito, outra coisa é o mesmo pregador em outro público, em outro público, em outro público. Articulações políticas e concessões para que a vontade seja feita. É o poder fisiológico, o importante é continuar. Queridos, a igreja de Jesus Cristo só é a igreja de Jesus Cristo enquanto estiver alicerçada em sua verdade. Por isso que a gente não faz concessões para a membresia que não se adequa a essa doutrina e que não se adequa a uma vida ética que a Bíblia exige. Por isso que a gente não faz concessões e chama alguns pregadores que a gente sabe que não prega a verdade. Porque isso é característica de uma falsa religião. Queridos, eu vou falar o óbvio, né? Mas Chesterton já disse que há tempos que o mais importante é dizer que a grama é verde, não é verdade? A igreja deve chamar as coisas pelos nomes. Simples assim, o mal é mal, o bem é bem. César é César, o Senhor é Senhor. Os políticos aqui não, agora mudaram. César agora não é só o César odiado, César agora é o nosso rei. Conveniência do jogo. A igreja deve dar as coisas pelo seu devido nome. Pecado é pecado. Correto? A gente não deve avaliar uma pessoa para então medir a nossa língua. Então, o que é pecado é pecado. A gente não pode fazer isso, porque isso é uma característica de uma falsa religião. Por fim, meus irmãos, a última característica da falsa religião é que a falsa religião, sobretudo aquela que está cada vez mais próxima da verdade, sofrerá maior juízo de Deus. A falsa religião sofrerá maior juízo de Deus. Leia comigo o versículo 11 do capítulo 19. Olha o que Jesus disse para Pilatos. Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, olha agora, aquele que me entregou a você, está falando do Sinédrio, da corja judaica, tem um pecado maior. Meus irmãos, a falsa religiosidade vai ter que enfrentar o juízo do próprio Senhor, assim como ele falou em Mateus 23. E se a gente continuar a leitura de Mateus, no Mateus 24, ali no versículo 23, no capítulo 23, ele fala assim: ah, de vós, Jerusalém, eu quis ajuntá-los como a galinha faz com os seus pintinhos debaixo das minhas asas. E aí Jesus começa a falar um monte de ais, e depois vai falar sobre a queda de Jerusalém. Porque Jesus está perpetrando um juízo contra aqueles que o massacrou. Contra aqueles que o matou, que o crucificou. Então, a falsa religião está debaixo do juízo de Deus. Logo, a igreja de Cristo Jesus também deve julgar toda espécie de falsa religião. Porém, meus irmãos, nós precisamos ter muita cautela também para não sermos polícia chatos de qualquer pessoa e de qualquer denominação, não é isso? No entanto, uma coisa clara e óbvia, como falsa religião e pecado, deve ser anunciado, porque está debaixo do juízo de Deus. Para encerrarmos esse ponto,
que a falsa religião está debaixo do juízo de Deus, nós aprendemos que quanto mais a mentira, quanto mais a falsa religião está mais próxima da verdade, pior vai ser o juízo. Porque Jesus falou que aqueles que entregaram Jesus a Pilatos cometeu um pecado maior. Meus irmãos, nenhum pecado é justificável diante de Deus. Nenhum pecado é justificável diante de Deus. Mas o dito popular de que não há pecadinho e pecadão está errado. Há pecados mais graves, com certeza. Há heresias mais graves. Há erro. O que distingue, por exemplo, um erro teológico de uma heresia? Um erro teológico pode ser tolerável. Heresia, não. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para clarificar, né? Para o batista, um batismo por aspersão e um pé do batismo é um erro teológico. É erro para a gente, isso é erro. Correto? Mas é heresia? De jeito nenhum. Estão condenados? De jeito nenhum. E Jesus falou que esses líderes cometem maior pecado porque eles estão próximos da verdade. Eles deveriam saber ler o seu tempo, o seu momento. O Filho de Deus está ali encarnado. E eles estão indo contra. E Jesus fala, aquele que peca contra o Filho tem perdão, mas quem blasfema contra o Espírito Santo não tem. Por quê? Porque o reino de Deus se manifestou pelo dedo de Deus, que é Jesus. E eles tiveram muita luz e blasfemaram contra o Espírito Santo. Porque aquilo que Jesus fez pelo poder do Espírito, eles atribuíram poder ao diabo. Esses líderes não teriam mais perdão. Falo isso sem medo de errar. Não tem mais perdão. Estavam sentenciados e endurecidos ao ponto de cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, a gente precisa distinguir a falsa religião e, sobretudo, aquelas que misturam mais verdade a uma mentira. Porque tem maior possibilidade de enxergar na luz. Devem ser mais condenados. Vamos aprender agora com Pilatos e caminhar um pouco mais. Pilatos é uma figura controversa, porque ele é governador e ao mesmo tempo é fantoche. Ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Autoridade política. Mas não tem poder para exercer a autoridade como deveria exercê-la. Aprenda comigo algumas características de Pilatos para aprender a como não fazer e a como não viver. Primeiro, Pilatos, ele foi um soberano, porém vassalo da covardia. Pilatos foi um soberano vassalo da covardia. Meus irmãos, se tem uma coisa que fica clara para nós nessa narrativa é que Pilatos ficou entre a consciência e a multidão o tempo todo. Do versículo 12 ao 16, do capítulo 19, não vou ler, Pilatos tenta barganhar. Ele tem consciência que Jesus é inocente. Ele faz uma meia-culpa, só que meia-culpa diante da fé não adianta. Ele aflige Jesus, ele manda açoitá-lo Jesus, porque ele entendeu o seguinte, se eu açoitar Jesus, eu vou trazê-lo de novo para o povo e falar assim, tá vendo? Já recebeu o que merecia, não precisa ir para a cruz. Mas o povo está obstinado e fala, não, a gente quer a crucificação. Então Jesus, sendo açoitado, não foi suficiente. Pilatos queria, de alguma maneira, estancar o mal do povo e ao mesmo tempo não queria crucificar Jesus. No meio termo, açoitou Jesus para tentar satisfazer sua consciência e ao mesmo tempo aliviar a barra com o povo. Mas tem uma coisa que fica claro para nós, é que Pilatos, ele era um homem destituído da preciosa virtude da coragem. Virtude pouco que se fala hoje em dia. Virtude da coragem. A coragem, meus irmãos, é a força das virtudes. A coragem é a alma das virtudes. A coragem é a virtude das virtudes. Pois somente por meio dela é que as outras virtudes florescerão. C.S. Lewis escreveu o seguinte: a coragem não é simplesmente uma das virtudes. É a forma que cada virtude assume como está sendo testada. Ou seja, no ponto mais alto da realidade. A castidade, a honestidade ou a misericórdia
que se entrega ao perigo será casta, honesta ou misericordiosa apenas sob certas circunstâncias e condições. Pilatos foi misericordioso até que isso se tornou arriscado demais. Observe que Pilatos foi barganhando, tentando ter misericórdia de Jesus. Não vou crucificar porque não dá, ele é inocente. Mas foi covarde. E a gente aprende que a firmeza moral depende mais do caráter do que de uma posição social. Pilatos, na hierarquia social, tem uma condição maior que Jesus. Mas Jesus é homem como Pilatos não é. Ao ponto de Jesus ser diante de Pilatos aquilo que foi diante do povo e aquilo que foi diante dos líderes. Queridos, diante de uma demanda moral, ética e doutrinária, que nós estamos lúcidos e que está claro diante de nós, nós precisamos pedir a Deus coragem. Foi isso que os apóstolos pediram em oração. Senhor, conceda às suas testemunhas intrepidez e ousadia para se fazer conhecido Jesus Cristo. Pilatos estava sentado no trono, mas quem governava o seu coração era a covardia, que ficou muito claro nessa narrativa. E mais uma coisa a gente aprende com Pilatos. Quem vive entre a consciência e a multidão anda com a mente perturbada. Quem vive entre a consciência e a multidão anda com a mente perturbada. Leia comigo versículo 7 a 10 de João 19. Versículo 7 a 10 de João 19. Os líderes judeus responderam: pela nossa lei, ele deve morrer, pois, olha agora, chamou a si mesmo de Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Pilatos é romano, é politeísta. Talvez ele pensou: rapaz, a postura desse homem, de serenidade diante de mim, o que esse povo está falando, a ética desse homem, realmente parece que ele é um filho de Deus, é um Deus entre nós. Ficou amedrontado. Olha agora o versículo 8. Quando Pilatos ouviu isso, ficou mais ainda amedrontado. Ficou ainda mais, ou seja, ele já estava ficando perturbado em sua mente. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tem autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Observe que Pilatos está tentando de alguma maneira fazer Jesus empurrá-lo para ele tomar a decisão firme de não crucificá-lo, a despeito da consciência de Jesus ser inocente. Queridos, quem vive entre a consciência e a modinha, e o todo mundo faz, e todo mundo acha que é culpado, vai viver com ausência de paz, vai viver perturbado, porque tem a voz do Espírito Santo e tem a voz da cultura. Tem a voz do Espírito Santo, tem a voz da filosofia. Tem a voz do Espírito Santo, tem a voz da política. Tem a voz do Espírito Santo, tem a voz de falsa teologia. A questão é, qual voz nós iremos ouvir? E nós aprendemos algo muito especial nesse momento. Não é possível ter paz interior com Deus sem guerra contra o mundo. Não é possível ter paz interior com Deus sem guerra contra o mundo. Tiago 4,4 fala que aquele que é amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Observe que Pilatos está sob a demanda, sobre o aguilhão de sua consciência. A sua mulher falou: não se envolva com esse justo. Mas faltava-lhe fibra, coragem, hombridade, para assumir até as últimas consequências a sua consciência, a sua integridade. Ele foi mais político do que homem. Foi mais político do que, de fato, um governador que estivesse compromissado com a justiça. Político aqui no sentido ruim mesmo. Termino esse entendimento dizendo o seguinte: não podemos confundir a nossa vocação irênica. O que é irenismo? Irenismo, inclusive vem do grego, irene, é paz. Graça e paz, é Irene, está ali no grego. A gente não pode confundir a nossa vocação irênica de promover a paz, de ser pacificador, com tolerância absoluta. Uma coisa é ser pacificador, buscar paz. Outra coisa é ser um covarde
e dá uma pompa de pacificador, e dá uma pompa de bom mocinho, e dá uma pompa de que o importante é todo mundo ficar junto. Às vezes o mais importante é separar. Às vezes o mais importante é romper relacionamentos, é assumir as consequências. É Pilatos falar, rapaz, Tibério pode me matar, mas eu não vou matá-lo porque ele é inocente. Lutero falou que a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Nós somos a igreja da verdade. A paz é a consequência. A gente carrega a espada da verdade. A paz é para quem é ferido pela verdade. Nossa vocação de pacificador deve estar subordinada à vocação de arautos da verdade. Paulo escreveu para Timóteo para ordenar a igreja e falou que a igreja é o baluarte da verdade. Para encerrarmos acerca de Pilatos, nós aprendemos que quem dá muita corda para o pecado fica amarrado a ele. Quem dá muita corda para o pecado fica amarrado a ele. No versículo 12, lê comigo do capítulo 19. Então Pilatos tentou libertá-lo. Olha só a agonia de Pilatos. Mas os líderes judeus gritaram: se o Senhor soltar esse homem, você não é amigo de César. Quem se declara rei, rebela-se contra César. E aí Pilatos ficou doido. Mas chegou numa condição que ele não podia mais exercer sua própria autoridade. Chegou a um ponto onde a multidão exerceu mais autoridade sobre ele do que ele sobre os judeus, o povo vassalo. Porque ele foi barganhando. Provavelmente alguns judeus conversaram com Pilatos antes da audiência pública. Já chegou, olha, vai vir um homem aí, é sedição, fala que é rei, pode matá-lo. Tanto é que Pilatos fala assim, tu és o rei do judeu? Quem te falou isso? Você mesmo ou os outros? Jesus sabe que havia surdina. Ele deveria cortar ali no momento. Pai, não é hora para isso, não é hora de julgar, não vou matar ninguém por causa disso. Vamos fazer um julgamento sério, certo, mas foi dando corda. Foi dando corda, foi dando corda, foi dando corda. Foi barganhando, chibatou Jesus um pouquinho, trouxe para o petróleo, conversou, levou de novo. Gente, vamos libertá-lo. Gente, ele é inocente. Gente, lava minhas mãos. Mas chegou um momento que não pôde mais contornar. Queridos, no nome de Jesus, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Pilatos foi achando que ele poderia, de alguma maneira, com a inteligência política, com a sua autoridade romana, chegar a uma conclusão de mão dupla e satisfazer todo mundo, mas chegou no momento que ele foi forçado a crucificar Jesus. Pilato dialogou quando deveria ter encerrado a conversa, açoitou Jesus quando deveria ter livrado ele, propôs à multidão quando deveria mandar todos se retirarem. Pilatos se tornou um boneco na mão dos judeus e acabou fazendo aquilo que ele não queria. Pessoas começam a brincar com o pecado, vai ver depois que o brincado começa a brincar com ele e faz dele um escravo. Não se brinca com o pecado. Agora vamos aprender com Jesus 3 verdades. Primeiro, o reino de Deus não é político. Capítulo 18, versículo 36 e 37. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: então você é rei? Você diz que sou. Respondeu Jesus: de fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. O reino de Deus não é um reino político. Por quê, meus irmãos? Porque ele não é desse mundo. O reino de Deus se manifesta no mundo. Se manifesta no mundo. Mas ele se manifesta no mundo contra o mundo. Agora que mundo, o sistema caído. Ele se manifesta no mundo, sua criação. Contra o mundo, sistema caído. Em favor do mundo. Mundo agora pessoas. Mas não é do mundo, ou seja, a sua origem não é daqui. O seu reino extrapola qualquer tipo de dimensão política, econômica, cultural. Porque o seu reino não é desse mundo. E por que não é o reino desse mundo? Porque o mundo jaz do maligno, está envolto em mentiras. E o seu reino é o reino da verdade. Portanto, é um reino atemporal e cósmico. Ou seja, o reino de Jesus
não ficaria limitado ao primeiro século, nem às margens do Mediterrâneo. Porque se é o reino da verdade, a verdade encontra-se em todos os lugares do mundo e em qualquer lugar das nossas eras. Não encontra limites. O império de Roma, o império político, encontra limites. O império de Deus, que opera na verdade, não. Por que ele não é um império político? Por que o reino de Deus não é um reino político? Porque ele avança pela espada da verdade. E não pela espada militar ou por estratégias pragmáticas. Quando a igreja, no século IV, com Teodósio, virou a religião oficial de Roma, houve um movimento para se forçar a todos serem cristãos. Um movimento pela espada. A questão é que isso é antinatureza do próprio cristianismo. Jesus falou, se o meu reino fosse desse mundo, a gente pegaria espada e pronto. A gente lutava, a gente fazia sedição, mas é pela verdade. E quando Jesus fala que o reino é da verdade, inclusive ele está confrontando Pilatos para ele sair daquela mentira, daquela ilusão que ele vivia e o convidou a fazer parte do seu reino. O reino de Deus avança pela proclamação da verdade. Está vendo como não tem como falar que expansão de igreja, denominação, é expansão de reino de Deus? Porque o movimento evangélico no IBGE pode crescer, mas a verdade está sendo acompanhada nesses movimentos. O reino de Deus só cresce onde a verdade é pregada, onde a verdade é falada. Por isso, quando você vê uma placa da Universal, você pode falar muito bem que ali a verdade não é pregada. E que ali não é reino de Deus. O poder de Deus e a graça de Deus pode se manifestar como se manifesta em qualquer meandros do nosso movimento evangélico. Mas não é uma igreja alicerçada na verdade. O reino de Deus avança pela espada da verdade. E aqui eu quero trazer um ponto muito importante e muito atual, porque a gente vive em polarizações políticas em nosso país e no mundo. Mas se o reino de Deus é o reino da verdade, preste muita atenção nisso aqui. Isso aqui a gente vai tratar também nas quinta-feiras depois. Se o reino de Deus é um reino da verdade, não um reino político, logo, nenhum sistema político será ajustado ao evangelho integralmente. Nenhum sistema. Comunismo e anarcocapitalismo. Democracia, conservadorismo. Nenhum se ajusta ao evangelho. Nenhum ramo político pode ser chamado de cristianismo. Nenhum. Se ele é o reino da verdade, ele julga todos os sistemas. Não é a gente que julga o nosso movimento político de acordo com as vertentes políticas. São as vertentes políticas que devem ser julgadas pela verdade da palavra de Deus. É óbvio que há sistemas que se aproximam cada vez mais, mas todos eles serão confrontados por Jesus. Nenhum sairá isento de um choque com Jesus Cristo. O único reino da verdade é o reino de Jesus. Não é o reino de Lula e nem de Trump. É o reino de quem? De Jesus. Ambos verão-se diante de Deus. Ambos verão-se em seus sistemas diante daquele que não erra. Todo sistema é uma amálgama, é uma mistura de verdades e mentiras. Ou uma mistura de mal e de bem. O reino de Jesus não. Por isso, meus irmãos, nós precisamos, como Jesus, não cair no engodo de identificar evangelho e cristianismo com uma ala política. Jamais. É muito importante que nós tenhamos muita consciência do que o evangelho requer de nós politicamente. Isso é muito importante. Mas nada é o evangelho, senão Jesus Cristo e as suas verdades. Com Jesus Cristo ainda nós aprendemos que, às vezes, cumprir a vontade de Deus é abrir mão dos direitos próprios. Versículo 8 a 10 de João 18. Desculpa, João 19. Versículos 8 a 10. Quando Pilatos ouviu isso, ficou muito amedrontado, levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tem autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo?
Jesus tem direito de responder aqui? Tem. Se ele responde a pergunta de Pilatos, o que você fez? Pilatos ia condená-lo? Olha, ele alimentou pobres, curou, salvou. Que pecado é nisso? Ele fica quietinho, porque ele agora está cumprindo mais o propósito que o seu direito. Às vezes, meus irmãos, ser evangélico no bom termo, assumir e encarnar o evangelho, significa abrir mão de direito. Geralmente fala de deveres. E deveres é mais fácil de praticar. Agora, abrir mão de direito é difícil. É difícil. A gente sabe disso. Jesus tinha o direito de provar sua inocência, mas tinha um propósito muito maior. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que, às vezes, assumir o evangelho é abrir mão de direito. Por exemplo, quando nós perdoamos pessoas que nos ofendem. Isso é abrir mão de direito, às vezes legítimo. Inclusive, é até legal de cobrar um irmão, mas moralmente errado. Paulo fala assim à igreja de Corinto: não tem entre vós juízes? Vocês estão levando os vossos irmãos para os tribunais, que coisa feia! Estão difamando o nome de Jesus. Nós precisamos, como Paulo recomendou à igreja, a aprender a sofrer os danos, sobretudo quando é dentro da igreja. Encerro esse ponto com um exemplo. Estava com o meu carro estacionado quando fui visitar o irmão Castilho, há 1 ano e meio, sei lá. 1 ano? Sei. Foi uma visita muito atrás. Quando eu parei, passou um caminhão e pá! Tinha acabado de tirar da lanternagem. O que eu fiz, meus irmãos? Peguei o contato do cara, tirei foto do caminhão. Ó, pagar, né? Beleza. Foi justo? Foi justo. Vamos supor que tá meu carro ali, e um membro da igreja, muito pobrinho, sem condições nenhuma, tá vindo de bicicleta, arranha meu carro. O que eu faço, meus irmãos? Acidente. É justo eu... Pastor Mário, se você não pagar o arranhão, vai chegar um oficial de justiça na sua casa. Vai glorificar o nome de Jesus? Vai ser bonito, vai ser belo. Um juiz julgar um pastor e um membro por causa de discórdia civil. Houve uma história que um membro se sentiu injustiçado em sua exclusão da igreja batista. E onde isso foi parar, meus irmãos? A igreja teve que pagar um dano moral para um membro que foi excluído da igreja. Está vendo a importância de ata, de assembleia, tudo reguladinho, certinho? E ainda assim corre risco. Se sentiu injustiçado? Beleza. Perdoe. Agora não leve isso para a mão de ímpios. Ser evangélico, no bom termo, significa às vezes abrir mão de seus direitos. Para encerrar acerca de Jesus, aprendemos com Jesus a reconhecer que as autoridades civis têm legitimidade, mas ao mesmo tempo não as absolutizamos. Nenhuma autoridade é absoluta. Ela deve ser reconhecida, mas não deve ser absolutizada. Leia comigo o versículo de Jesus, quando diz assim no versículo 11: você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Observa. Jesus reconheceu a existência do governo civil. Portanto, aquele que me entregou a você tem pecado maior, mas também reconheceu que há uma instância maior que o Estado. Jesus reconheceu a existência do governo civil, mas o colocou em seu lugar. Estado não é Deus. Estado não deve mandar onde não tem competência. Estado não deve legislar sobre todas as coisas. Por quê, meus irmãos? Porque a sua existência é legítima. No entanto, sem entrar em politiquês, o seu tamanho pode incorrer em pecado. Precisamos estar dispostos a nos submetermos às autoridades. Precisamos diferenciar as competências das autoridades civis. Jesus se colocou sob a autoridade estatal de Pilatos. Jesus se colocou debaixo dessa autoridade. Mas Jesus reconheceu uma instância maior que o Estado, colocando Pilatos sob júdice a ele mesmo. Pilatos não deveria julgar algo eminentemente religioso. E nem a religião deveria usar o Estado para os seus fins. Aqui, tanto o Estado quanto a religião pecaram contra o Filho. Competências distintas. Igreja não deve usar Estado e político para o seu bem. O Estado não deve usar a religião e a igreja para cumprir os seus propósitos. Por fim, meus irmãos, o que a gente aprende com o povo? Vou falar bem breve para nós encerrarmos o sermão dessa noite. Nós aprendemos com a falsa religião, com
Jesus e com Pilatos. Aprendemos com o povo 4 coisas. Cuidado com o argumento da autoridade. A maior autoridade humana ainda é um ser humano falho. Cientista, político, economista, teólogo, pastor. A maior autoridade humana ainda é um ser humano falho. Cuidado, meus irmãos. Quem foi que imprimiu nesse povo a falar para crucificar Jesus? Os líderes, o Sinédrio. Passear o Sinédrio. Se eles não se sujaram entrando no palácio, então é verdade. Crucificam. Abraçaram porque era pastor. Porque tinha títulozinho. Cuidado, meus irmãos. Segunda lição que a gente aprende com o povo. Cuidado com a passividade mental completa. O povo não quis ouvir o contraditórios. Pilatos chegou para o povo e falou assim, ó, ele é inocente. O povo falou assim, não quero saber, crucificam. Não ouviu os dois lados. Não ouviu as razões de Pilatos, simplesmente o calou, gritando para o crucificar. Porque eles foram totalmente passivos aos líderes religiosos. Eu espero estar ensinando a igreja, mas não espero que a igreja seja totalmente passiva. Os bereanos foram chamados de nobres, porque examinavam o que Paulo pregava. E era Paulo, hein? Cuidado com a passividade mental completa. Aqui, nesse episódio, um homem pagão tinha mais clareza que vários homens religiosos. Novamente, a gente aprende, como domingo passado, que uma verdade pode estar na boca de um ímpio, na boca de uma instituição que a gente odeia, porque verdade é verdade. Pilatos falou que era inocente, e era inocente, ponto final, acabou. Os religiosos, em grupo, erraram. Meus irmãos, procure a verdade, e não a satisfazer um grupo, seja esse grupo denominacional, político ou familiar. Procure a verdade. Procure a verdade. Se a verdade estiver lá, por mais que eu não sou daquele grupo, é uma verdade. Ponto final, acabou. Faça a soma das verdades e seja feliz. Para encerrarmos, mais 2 coisas que a gente aprende com o povo. Cuidado com o efeito manada. Cuidado com o efeito manada. Provavelmente um gritou, crucifique, e falou todo mundo, crucifique, crucifique, crucifique. Eita, agora engasguei. A maioria não é critério para o bem nem para a verdade. A voz do povo nem sempre, e cuidado com esse dito, é a voz de Deus. A maioria pode estar errada. A maioria pode estar sendo enganada por Satanás. O fato de algo ser comum não significa que algo é normal. É cultural, pastor. Todo mundo aceita, toda igreja faz. Mas é normal, normal aqui de norma. É ético. Todo mundo está gritando. Crucifica, eu acho que está todo mundo certo. Então também vou no embalo. Cuidado, meus irmãos, com o efeito manada. Por fim, o pecado coletivo não irá nos eximir da responsabilidade da culpa individual. Cada um daqueles que gritaram, pecaram contra o Senhor. O fato de todo mundo estar fazendo, de toda igreja estar aceitando agora, pastor, toda igreja, não exime o pecado individual. Amém, meus irmãos? Então nós aprendemos aí com Pilatos, com o povo, com Jesus e com a falsa religião. Brevemente, iremos encerrar o Evangelho de João e provavelmente começaremos uma exposição em Colossenses. Vamos orar? Coloque-se de pé e vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ajude-nos, Deus, a amar a verdade, acima de todas as outras verdades que são relativas a ti. Nos dê um coração sábio e temeroso. E, Deus, que o teu Santo Espírito possa formar em nós discípulos adequados, discípulos fiéis e corajosos, para amar a verdade, custe o que custar. Nos ajude, Deus, a vivermos uma semana debaixo da tua bênção, orientado pelo teu Espírito Santo, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o auxílio do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém. A igreja pode se assentar, corações silenciosos. Encerramos o culto dessa noite.